Amém. Shalom, igreja linda do Senhor. Glória a Deus. Pode sentar, por favor. E antes de abrir a Bíblia para fazermos uma rápida reflexão, antes de cearmos como igreja, como família do Senhor, eu queria que você pudesse olhar para alguém do seu lado e declarar uma palavra de bênção para a semana que hoje se inicia sobre a vida desse irmão, dessa irmã aí do seu lado. Abençoe a semana dele. Que seja uma semana de vitória, de bênção, de boas notícias, de livramento. Amém? E você que está online também, nós profetizamos uma semana de vitória, de bênção sobre a sua vida. Você recebe? Amém? Glória a Deus. Que bênção. Queridos, eu quero convidá-los agora a abrir a palavra do Senhor. E gostaria que você abrisse na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e nós vamos ler a partir do versículo 7. É uma palavra reveladora. E é uma palavra que traz, e que trará, na verdade, para mim e para você, consolo. Que trará sobre nós, nessa manhã, um refrigério na nossa alma. De saber o quanto Deus é misericordioso para conosco. Todas as vezes que estamos diante da mesa do Senhor, nós precisamos lembrar que tudo que temos e somos é por causa de Jesus. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar para que você recebesse uma calma do céu no seu coração nessa manhã. Para que você recebesse um ânimo para continuar sua jornada nessa terra, confiando e crendo na misericórdia do Senhor. A Bíblia diz que Deus é grande em misericórdia. Você pode dizer isso comigo? Diga, Deus é grande em misericórdia. Deus é grande em misericórdia, irmãos. E o tema dessa palavra é o poder da fraqueza. Parece um pouco antagônico as duas palavras, poder e fraqueza. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, é loucura para quem perece, mas você não está perecendo. Você vai entender a revelação dessa palavra. Amém? 2 Coríntios 12, 7, a seguir, diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Fala comigo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Quando sou fraco, então é que sou forte. Todos nós temos debilidades, irmãos. E a mesa do Senhor,
A reunião da igreja para celebrar a ceia do Senhor é para nos lembrar de que alguém pagou o preço para que pudéssemos, mesmo com as nossas debilidades, nós possamos continuar vivendo aqui nessa terra, vencendo as lutas e representando e transmitindo Jesus para as pessoas. As nossas fraquezas, elas não devem ser um motivo de vergonha. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Quando ele diz, eu me glorio nas minhas fraquezas, está querendo dizer alguma coisa para mim e para você. Porque não tem como você escapar das suas debilidades. Todo ser humano tem fraquezas, defeitos, debilidades. Reconhecer essas debilidades já é um grande avanço. O que é muito ruim é quando nós temos essas debilidades e ignoramos. As pessoas ao redor veem, mas a gente ignora, né? Mas no momento que a gente reconhece, corre para o Senhor, como o apóstolo Paulo fez, pedir ao Senhor que retirasse dele aquilo, então aí nós temos oportunidade de manifestar a glória de Deus nas nossas vidas, porque seremos ajudados por Ele. Os nossos pontos de debilidade devem ser um ponto de partida para que a glória de Deus se manifeste em nós. Amém? Na verdade, irmãos, nesse mundo de redes sociais, né? Nesse mundo que eu creio que são os últimos dias, e a Bíblia diz que nos últimos dias os homens e as mulheres seriam que amantes de si mesmos. O que é ensinado lá fora, no secular, é que as fraquezas precisam ser escondidas. Mas diante de Deus, não. Precisamos apresentar nossas fraquezas diante de Deus. E esse momento de ceia é para isso. Por isso que o apóstolo Paulo diz, examine-se cada homem a si mesmo. Porque é algo que vai nos impulsionar o crescimento, descobrir que as nossas fraquezas são oportunidades para que Cristo se revele em nós. Diga, quanto maior a minha fraqueza, maior é a manifestação do poder de Deus em minha vida. Amém? Então, se um homem que é casado, é um homem de Deus, ele tem debilidades na área sexual, na fidelidade, e ele reconhece isso, e ele começa a se apegar ao Senhor, e a família que sabe, a esposa que sabe, os filhos que sabem, começam a ver que ele está vencendo aquela debilidade, as pessoas começam a dizer, só Deus mesmo para fazer esse homem mudar. Então, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele afirma que nas fraquezas não é por causa do sofrimento, mas é por causa do que isso representa. Diga, uma oportunidade de ser fortalecido por Deus. Tem pessoas que têm um temperamento muito forte. E quem tem um temperamento assim sabe como é difícil controlar. Quem tem um temperamento explosivo, quem tem aquele temperamento que a ira sobe rapidinho, sabe como é difícil, irmão. Quando alguém te fala alguma coisa, quando alguém te ofende, parece que dentro de você acende um fogo que, se você não falar, você morre. Quem está me entendendo aqui?
Quando você reconhece isso, você se coloca diante da palavra, né? E você reconhece isso, e vem uma oportunidade, intencionalmente você para e fica ali, tudo explodindo por dentro, e você fica ali. Sempre vai ter alguém que vai olhar e vai dizer, foi você mesmo isso aí? Deus sendo glorificado na sua vida. Diga, as minhas fraquezas são uma oportunidade de manifestar Jesus às pessoas. Se a gente fizer a rota correta. Porque a Bíblia diz, e assim, não tem uma segunda intenção. Tudo que a Bíblia diz é aquilo que realmente ela quer dizer. Então, há uma frase que é o tema dessa palavra, que a Bíblia afirma que há um poder nas suas fraquezas. Tem fraqueza, irmão, que é só você que sabe. Sua esposa não sabe, seus filhos não sabem, seu líder não sabe. Só você que sabe. E só você pode apresentar a Deus. E o Senhor está trazendo essa revelação para mim, para você, que há um poder, há uma possibilidade de você não viver maquiando algo no seu caráter, maquiando algo no seu comportamento, maquiando algo na sua forma de ser e falar, mas de se colocar diante de Deus e fazer com que as pessoas vejam que há um Deus que é poderoso para agir em nossas vidas, que nos transforma. Que nos transforma. Fale comigo assim, a fraqueza tem o poder de moldar o meu caráter. A fraqueza tem o poder de moldar o meu caráter. O que o texto bíblico diz? Que Paulo havia tido revelações grandiosas. Eu não sei se você prestou atenção no texto, mas se não, você pode também ler com calma em sua casa. A conversão do apóstolo Paulo não foi algo comum. Ontem nós estávamos aqui com Vânia, fizemos um apelo, tiveram testemunhos, as mulheres estão fazendo vários eventos evangelísticos, né, com a mesa, na mesa com Jesus, e ali no final a gente lança um apelo, né? E as pessoas, as mulheres têm vindo, confessado Jesus. Tem pessoas que se decidem na célula, no encontro, ali né, pastora Léa, na hora da cruz, corre lá na frente. Mas como foi a conversão do apóstolo Paulo? Todo mundo viu, foi um movimento. A Bíblia diz que veio uma luz do céu e Paulo caiu, e Paulo ficou sem enxergar 3 dias. Então, uma coisa assim, diferente. E o apóstolo Paulo, ele poderia ficar contando essa história para todo mundo. Você sabe, a sua conversão foi assim. Não, a minha foi diferente. A minha veio uma luz e tal, e o Senhor mandou um homem para orar por mim, para eu enxergar de novo. A Bíblia diz que ele foi arrebatado até o 3º céu e viu coisas que ele não podia falar. A Bíblia diz que as pessoas pegavam os lenços, só os lenços de Paulo. E com esses lenços, doentes, pessoas enfermas eram curadas. Então, veja, essa carta, ele está falando dele mesmo. Ele está falando dele. A experiência dele, por Paulo ser um homem de temperamento assim, explosivo, né? Tudo o que acontecia com ele, Deus tinha uma forma diferente de tratar.
Mesmo ele sendo o apóstolo dos gentios, mesmo ele sendo o apóstolo que não caminhou com Jesus, aqui assim em carne, mas nenhum outro apóstolo teve esse privilégio de ter uma conversão tão impactante, de ser arrebatado ao terceiro céu. E ele disse: a grandeza das minhas revelações poderiam me levar à soberba. Esse assunto está falando de soberba. Ele disse: o Senhor me deu um espinho na carne, para que eu não me engrandeça. A soberba tem a ver com o nosso caráter. Por isso, Deus usou a fraqueza de Paulo para mudar o caráter dele. Isso fica muito claro, irmãos, nas recomendações que ele dá. E eu quero dizer algo a você. Deus também molda o meu caráter. Deus também está moldando o seu caráter. Não, pastora, meu caráter já está todo 100%. Será que está? Porque o erro principal é não enxergar. O erro principal é não reconhecer. Eu preciso prestar atenção no que as pessoas falam de mim. Se você tem um líder na sua vida, você precisa ter abertura para chegar e perguntar assim: meu líder, em que você acha que eu posso melhorar? E ouvir. Perguntar com a disposição de ouvir. Eu acho que você pode alinhar tal coisa. Eu acho que você pode, não é? Ir por esse caminho. Se você é casado, tenha coragem de perguntar à sua esposa: minha filha, o que é que você acha que eu preciso melhorar? E melhore. Se você tem um marido, pergunte. Porque pode ser que tem coisas que você, como esposa, você faz e não agrada. Mas se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, seu marido vai ali, deixando tudo para lá. Deus quer forjar o nosso caráter, irmãos. Por isso Jesus falou, no dia da ceia: examine-se cada um si mesmo. Para que você faz o exame? Para ver o resultado. E quando vê o resultado, ver qual a conduta que vai tomar a partir dali. Sabe qual o principal objetivo da sua existência aqui na Terra? Fala comigo: é me tornar parecido com Jesus. Esse é o seu principal objetivo aqui na Terra. Por isso Jesus falou: façam isso em memória de mim. Então a graça de Deus nos ajuda a abandonar o orgulho. Como pastora, quando eu reconheço todos os dias, diga, tudo que eu sei, que eu tenho e tudo que eu sou é por causa de Jesus. Tudo que você tem, família, trabalho, saúde, tudo é por causa de Jesus. Por causa do orgulho, uma nação pode cair. Uma empresa pode falir. Uma célula pode fechar. Eu quero convidar você para ler Judas, os versículos 4 e o versículo 16. O apóstolo Judas nos mostra, nesse texto, como agem os orgulhosos. Como agem os orgulhosos? Judas, versículo 4. Diz assim: porque se introduziram furtivamente certos homens
porque já desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. O versículo 16. Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo as suas concupiscências, e a sua boca diz coisas muito arrogantes, adulando pessoas por causa do interesse. Nessa passagem, o apóstolo Judas, ele trata sobre a arrogância no coração. Fale comigo assim: o orgulhoso não aceita ser contrariado. E aí, irmão, é impossível você discipular alguém assim. Porque o discipulado é justamente sinalizar o caminho. O discipulado é justamente você ter alguém que Deus levantou sobre a sua vida para orar sobre você, mas para, através dessa pessoa, o aperfeiçoamento, através da graça do Senhor, aconteça na sua vida. Mas o apóstolo Judas, ele está dizendo que ali na igreja haviam pessoas que eram impossíveis de ser discipuladas. Tem pessoas que às vezes você vai dar uma orientação, a pessoa diz: não, eu já sei. Aí eu já sei também. Não, eu já sei. Então, irmão, beleza, segue o fluxo. Segue o fluxo, né? E a pessoa que carrega o orgulho no seu coração, e o apóstolo está falando aí de pessoas da igreja, precisa refletir sobre a graça. Diga: graça é favor imerecido. Graça é o presente que Jesus deixou para mim e para você, de recebermos tudo que Ele conquistou na cruz, mesmo sendo pessoas com debilidades. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, diz assim: rogo igualmente aos jovens. Tem algum jovem aqui? Aê! Muito bem, está bem representada aqui a Rede Jovem, viu, Mai? Rogo igualmente aos jovens. O apóstolo Pedro falando: sede submissos aos que são mais velhos. Essa é uma realidade que você vê hoje? Não é. Mas o jovem que é de Deus, se você é um jovem de Deus, você tem que entender isso que a palavra está dizendo aqui. Jovens, sejam submissos aos que são mais velhos. Também no trato de uns com os outros, cingivos de humildade. Fala comigo: porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede o quê? A sua graça. Aos humildes, Ele concede a sua graça. Então, quando vigiamos que a humildade esteja em nosso coração, irmãos, nós somos acobertados pela graça de Deus. Porque a palavra de Deus está dizendo, fale comigo: Deus resiste ao soberbo. Se um homem nos resistir, nós podemos recorrer para Deus. Se o diabo nos resistir, nós podemos também correr para Deus, não é? Mas se Deus resistir, ó, fica aí. A um homem, uma mulher, você vai correr para quem? E a Bíblia diz assim: Deus resiste ao soberbo. Não há ninguém que você possa recorrer se a soberba estiver no seu coração. E a única solução é o quebrantamento pessoal. O que é o quebrantamento?
É o que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele está declarando a sua debilidade. Ele disse, eu vivi mesmo muitas coisas impactantes. A minha história é diferente. A minha experiência é diferente. O temperamento difícil de reconhecer. Então o Senhor me deu um espinho na carne. Para baixar um pouquinho minha bola. Para baixar um pouquinho. Ele diz dessa forma, o Senhor me deu um espinho na carne, para que eu não me exaltasse pela grandeza das revelações. Quando eu estava no seminário, as pessoas ficavam lá pesquisando qual era o espinho na carne de Paulo. Se você é casado, irmão, o espinho na carne não é a sua esposa. Nem é o seu marido. Mas tem pessoas que têm a curiosidade de saber, né? Tem gente que diz que ele ficou com sequelas por conta quando ficou cego e aí não conseguia escrever as cartas, precisava de quem escrevesse. Tem pessoas que falam que diz respeito ao casamento, né? Porque ele fez aquele voto de não casar. Mas não é isso que importa. Porque o espinho na carne de cada um de nós aqui sempre será diferente. Porque o espinho da nossa carne sempre vai vir na direção do nosso ponto de debilidade. O espinho na carne sempre vai vir na direção daquilo que possa gerar soberba no seu coração. Porque, infelizmente, o homem é assim. Ele se lembra na hora do sofrimento que precisa de Deus, que precisa das pessoas, que precisa orar, que precisa de um líder para visitar no hospital, para orar pelo filho, para casar, para enterrar. A nossa mente lembra no sofrimento que Deus pode nos ajudar. Lembra que na luta, na adversidade, Deus pode me dar vitória. Que na hora da necessidade eu posso clamar e Deus vai me suprir. Mas eu não preciso correr para Deus somente nesses momentos. O que o Senhor está dizendo é que no tempo bom e no tempo ruim, eu e você, irmão, precisamos reconhecer. Eu estou bem, minha família está bem, estou saudável, está tudo certo no meu trabalho. Mas eu continuo dizendo que Deus é a razão da minha vida. Eu continuo dizendo que tudo que eu tenho é por causa de Deus. Eu não fico trazendo a glória para mim. Porque Deus resiste ao soberbo. A quem Deus dá graça? Deus dá graça ao humilde. A gente precisa ter um coração quebrantado. Porque muitas coisas às vezes não rompem. Porque a gente não tem a humildade de ouvir o líder, a gente não tem a humildade de fazer algo que precisa ser desenvolvido para que o poder de Deus se manifeste na vida de alguém. E quando fazemos isso, irmão, isso não desqualifica. Você não é desqualificado por causa do seu sofrimento. Você não é desqualificado se alguém falar mal de você. Você não é desqualificado porque agora você está em um aperto financeiro. Não. Porque o poder de Deus é aperfeiçoado na sua fraqueza. Nesse momento, nessa coisa que incomoda mais, é aí que o poder de Deus vai ser aperfeiçoado, que Deus vai ser glorificado, porque a sua boca vai ser a primeira a dizer: grandes coisas o Senhor fez pela minha vida. Só eu sei da onde eu vim e por que eu estou aqui. Irmãos, nós precisamos votar todos os dias, devolver a glória ao Senhor. Se eu sofri muito por causa de alguma coisa,
E o Senhor me restituiu, eu preciso ser grata até o último dia da minha vida. Eu lembro que na pandemia, aqui mesmo nesse altar, em casa, muitas vezes, eu clamei do fundo da minha alma para que meu irmão não morresse. Porque ele, literalmente, ele ressuscitou. Literalmente. Quando ele voltou para a consulta, depois da alta, o médico que fez a consulta disse: eu pensei que você tinha morrido. Porque eram tantos médicos. Ele disse: rapaz, você foi o único daquela ala que sobreviveu. Eu lembro de você. Porque iam vários pastores visitar ele. E o médico disse: de verdade, eu achei que você tinha morrido. Irmãos, toda vez que eu falo, até quando eu estou olhando o meu WhatsApp, que eu vejo lá a foto, que ele posta alguma coisa, que eu abraço, no meu espírito eu digo: Senhor, obrigada. Porque eu podia não estar dando esse abraço, eu podia não estar vivendo isso, mas eu sei que foi por causa do Senhor. Eu sei que foi por causa do Senhor. Nós precisamos, eu não estou falando isso para dizer, porque eu sei agradecer e você não sabe, não é. É porque a gente precisa aprender com o sofrimento. O sofrimento, a adversidade, a escassez tem um objetivo: nos ensinar. É loucura agarrar-se à soberba. É loucura a gente não permitir que o Senhor trate com a nossa vida. Em todas as coisas, nós precisamos reconhecer o Senhor. Você sabia que se não fosse a graça de Deus na sua vida, você faria coisas que ninguém acreditaria? Irmãos, tudo que presta na gente é por causa de Jesus. Se tirar Jesus da conta da nossa vida, eu não sei o que é que sobra. Mas na minha vida, eu posso abrir a boca e dizer: o que tem que presta em mim é Jesus. Tudo que tem de melhor em mim é por causa de Jesus. É por causa dele. É por causa dele. Reconhecer as nossas fraquezas pode ser humilhante, mas Deus não vê assim. Deus não vê assim. Porque Ele usa as nossas debilidades para moldar o nosso caráter. Às vezes eu chamo uma discípula para fazer algo. Eu disse: Senhor, minha líder, isso aqui, na verdade, eu não sei fazer isso. Aí a gente começa do não sei dela. Então vamos ver uma forma, vamos ver se tem alguém para ensinar, vamos ver. Não é melhor do que a pessoa não saber, dizer: não, tá, eu vou fazer, e aí? Isso acontece. Eu não sei como fazer, mas aí se a senhora me disser como é e tal. O nosso objetivo aqui na terra, todos os dias, é nos tornar mais parecidos com Jesus. Veja, hoje a gente não usa mais os CDs, né? Hoje a gente não usa mais os CDs. Mas houve um tempo que os CDs eram bem comercializados, né? Gui, tente acompanhar aí, meu filho, por favor. Você sabia que quando um cantor gravava, né, um CD, era produzido um CD master? Eu lembro quando o Geraldo gravou o primeiro CD. Foi uma emoção para a família, todo mundo. Quando um cantor grava um CD, o primeiro tem um original. Aquele tem mais qualidade para reproduzir. Ele não é um comum.
diferente. E todas as cópias que saem daquele CD master, elas ficam legais, o áudio fica bom. Então, se um CD comum custa 50, o master custaria para produzir 50 mil reais. Qualquer CD que fosse produzido a partir do master, a pessoa sentia, diga, a qualidade. O outro você já sabe qual é, né? Qual é? O famoso CD pirata. Qual é o CD pirata? O CD pirata é o CD que não é produzido a partir do master. Que a pessoa chega lá na Avenida 7, comprou um e dali fez um bocado e vai vender por R$5, por R$10. Se é produzido a partir do master, é a garantia da qualidade. Preste atenção. O CD que era produzido a partir do master, ele não era o master, mas ele tinha a mesma qualidade. No nosso caso, Jesus é o master. Jesus é o master. E nós precisamos ser exatamente iguais a Ele. A cópia dele, o Jesus-cópio do pastor Douglas. Entende? Então, para que eu apresente a qualidade, para que eu agrade ao Senhor, para que eu transmita a glória de Deus, eu preciso ser a cópia perfeita do... Quem é o master? Quem é o master? É Jesus, aplauda Ele. Ele. Então, o apóstolo Paulo, irmãos, ele entendeu isso de tal forma que ele chegou a dizer, eu já estou crucificado com Cristo. Eu não me importo se as pessoas vão achar que eu sou chique, que eu não sou. Eu quero ser parecido com Jesus e só. E a vida que eu vivo, não vivo mais a minha vida. Eu quero ser parecido com Jesus. E todo crente que não é parecido com Jesus é o quê? Um crente o quê? Pirata, irmão, porque ele está fazendo coisa que não tem em Jesus. Se você está fazendo coisa que não tem no master, você é um crente pirata. Jesus mentia? Não. Você mente, então você é um crente pirata. Você tem que ser uma cópia do master. Jesus adulterou? Não. Você adultera, então você é um crente pirata. Você não é uma cópia do master. Jesus tratava as pessoas com ignorância? Não. E você destrata, então você é um crente pirata, você não é cópia do master. Você é um jovem. Jesus se manteve em santidade. Você se mantém em santidade? Não, então você é um jovem crente pirata. Você não é a cópia do master. Você tem que ser cópia do master. E o master é Jesus. Por isso que Jesus falou, façam em memória dele. Irmão, nosso alvo não é ser melhor que um marginal na rua. Você acha que você é melhor do que um marginal? Se ele for encontrado por Jesus, ele fica na mesma condição de você. Aqui todo mundo foi lavado pelo mesmo sangue. Foi comprado pelo mesmo preço, irmãos. Nosso objetivo não é ser melhor que o nosso vizinho. Ah, porque o filho do vizinho, você viu? Menino fala cada palavrão. Examine-se cada um a si mesmo. Você não é melhor do que ninguém. Seu objetivo não é ser melhor.
do que o outro líder que tem a célula, do que a outra líder que fez uma mesa, eu vou fazer melhor, não. O seu objetivo é ser semelhante a Ele. É ser uma cópia do Master. Ele é Cristo e nós somos cristãos. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. E queria dizer, permita que a cada dia o Senhor possa usar as suas fraquezas para forjar o teu caráter, até que a beleza de Cristo, o perfume de Cristo seja exalado na sua vida. Nós vamos participar da mesa do Senhor. E eu queria... Cadê o Wesley para cantar aqui? Maravilhosa Graça. Já é a sua cara essa música. Eu sei que essa eu posso pedir sem avisar, porque eu sei que não vai dar nenhum problema. Quando eu peço alguma música sem avisar, eles ficam orando pela minha vida, assim. Quando é Luciano, Luciano já me olha assim, pastor. Irmãos, a ceia do Senhor é para esse exame. O seu desafio não é ficar olhando o irmão do lado. O seu desafio é permitir que as suas debilidades sejam colocadas na luz. É você permitir que alguém apacente a sua vida. Lá fora, irmão, você pode ser advogado, você pode ser lá do Ministério Público, você pode ter sua empresa lá, mas aqui você é ovelha. Aqui você não vai exercer sua função lá no Ministério Público. Aqui você não é lá do Ferreira Costa que fica guardando nada. Aqui você é ovelha. O nosso papel aqui como igreja é apacentar. Você sabe, o apóstolo Paulo, ele era um homem extremamente culto. Extremamente culto. Tinha dupla nacionalidade. Falava 3, 4 idiomas. Quando ele precisava se defender, falava ali o latino, o romano, falava hebraico, falava grego. Irmãos, ele disse assim: eu considero tudo como esterco. Tudo. Minha formação era de uma família nobre, eu considero tudo como esterco, para que a glória de Deus se manifeste. Esse lugar aqui, a igreja, é um lugar onde nós chegamos para tratar o nosso espírito, para alcançar um objetivo de sermos mais parecidos com Jesus. O que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele disse, na mesa do Senhor, examine-se cada um a si mesmo. Irmão, Jesus é o master. Você não precisa olhar para mim, porque eu tenho 1001 defeitos. O que está em jogo aqui não são os defeitos que eu tenho ou que você possa ter. O que está em jogo aqui é como você age diante das suas debilidades. Por causa da soberba, você nega, você se esconde, ou você faz como o apóstolo Paulo. Ele 3 vezes pediu. Ele não está dizendo que foi ali empurrando, não. E deixou registrado. O Senhor me deu um espinho na carne. 3 vezes clamei ao Senhor que retirasse de mim. Tem um movimento da mão de Deus forjando você, livrando você de você mesmo. Porque é péssimo como na nossa mente assimila que nós estamos bons
Quando a palavra de Deus diz que tem coisa para ser melhorada e a gente fica ali estacionado, porque a soberba não permite, a gente não se quebranta, a gente não é ensinável, a gente não se examina, a gente não presta atenção no que o líder está falando, no que a esposa está falando, no que o filho diz. Meu pai não faça assim, meu pai não é assim. No que a esposa diz, meu filho, olhe, cuidado, isso, vigie. Diga, o poder de Deus é aperfeiçoado nas minhas fraquezas. Não precisa você andar o tempo todo preocupado em esconder algo. Eu se comportar na igreja de um jeito, lá fora de outro jeito, não. A maior liberdade que um homem e uma mulher pode ter é ser quem é em todo lugar. É libertador, irmãos. Você está em um ambiente que todo mundo sabe quem você é. Que as pessoas sabem ali que você precisa de ajuda naquela direção. Nós somos uma família, somos o corpo de Cristo. Então o convite para você nessa manhã, para mim, para você, porque o convite não é meu, é de Jesus, é esse. Coloca hoje a sua vida no espelho. Você é uma cópia do Master. Você é casado, é um marido, você é uma cópia do Master. Jesus é o noivo da igreja, né? Você é uma cópia do Master. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Quando nós estamos diante da mesa do Senhor, irmãos, é para a gente pensar. Eu podia estar quebrado. Eu podia estar agora debaixo de legalidades de prostituição, de divórcio, de vícios, de alcoolismo, de escassez. Porque quando Jesus foi lá na cruz, Ele livrou você. Irmão, a gente vive um livramento todos os dias. Vou dizer a você, se hoje eu fosse no fluxo natural das legalidades da minha família, eu não estava nem viva. A minha vida é uma prova real de que a graça de Jesus funciona na vida de uma pessoa. E a mensagem é sobre isso, não esquece disso. Porque todo dia o diabo está de plantão lá para empurrar você para esse lugar. Não esqueça que Deus resiste ao soberbo. Não quero falar com você, resiste a isso. Deus não gosta de estar fazendo investimento. Você está vendo ali que a pessoa... Vem cá, irmão, você vai fazer isso. Deixa eu te dizer como é. Não precisa não. Eu já sei, eu já fiz, eu já... Ensinava. Por isso o apóstolo Paulo falou: eu me glorio nas minhas fraquezas. Ele está dizendo, eu entendi algo. É uma fórmula que Deus usa para que as outras pessoas possam ter esperança. Um dia você foi como alguém que está lá fora sem Jesus. E essa pessoa, quando te olhar, ela vai dizer, ai, tem uma esperança para mim. Eu também posso ser assim. Minha família também pode mudar. Eu posso melhorar. Diga, eu posso melhorar. Diga com fé, irmão. Diga, eu posso melhorar. Eu posso melhorar. Existe uma possibilidade de eu melhorar. Eu estou em escassez, eu posso prosperar. Eu tenho questões emocionais, eu posso ter uma vida abundante. Mas eu preciso saber o que fazer com as minhas debilidades.
Diga: o poder de Deus é aperfeiçoado nas minhas fraquezas. Então, irmão, se você está em uma luta hoje, tem uma fraqueza, uma debilidade, entregue um aplauso aí, crendo que o Senhor vai manifestar glória, poder na sua vida. Só Jesus pode fazer isso. Jesus é o Master. Você e eu precisamos ser cópias do Master, cópias de Jesus. Amém? Glória a Deus.